Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se quiserdes e ouvirdes, diz a Bíblia, comereis do melhor desta terra. É uma promessa de Deus. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. E eu quero convidar você a participar deste trabalho, porque realmente faz grande diferença. É um trabalho muito importante, nos direciona. Você será bem direcionado. A gente precisa de direção na vida. E às vezes a pessoa está vivendo e andando sem rumo, sem direção. E esse trabalho dá direção. Você vai receber direção para vencer. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Neemias 6, no versículo 19. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. O muro, as muralhas de Jerusalém, que haviam ficado em ruínas, paradas, lá sem ninguém fazer nada por 120 anos, foram restauradas em 52 dias por Neemias. Ele sofreu todo tipo de perseguição, ameaças, calúnias, injustiças, todo tipo de maldade, terrorismo, fizeram com ele. E ele resistiu firme. Firme. E tudo que se levantava pela sua firmeza, pela sua fé, pela sua postura firme em Deus, foi caindo por terra. Tudo caiu por terra. Ele não perdeu um dia de trabalho. E, milagrosamente, porque isso foi um milagre, era impossível aquelas muralhas serem restauradas num tempo tão curto, 52 dias. E foram. Com a liderança, a direção dele, do Neemias. E essas pessoas que não tinham interesse nenhum na reconstrução das muralhas e que tinham, muito pelo contrário, um incômodo com a presença do Neemias lá, porque eles não tinham interesse em que as muralhas fossem restauradas. E quando chegou um homem de fora, determinado a mudar aquela situação, porque ele se importava com Deus, ele se importava de verdade com o povo, ele se importava com Jerusalém. Ele não estava ali por dinheiro, por ganância, porque ele não tinha opção, muito pelo contrário. Ele tinha saído da fortaleza de Suzã, um lugar lindo, maravilhoso, que ficava a milhares de quilômetros de Jerusalém. Ele viajou uma longa distância, não para ir para um lugar bonito, mas para um lugar onde estava queimado, feio, destruído, com gente infeliz, gente desmotivada. Então, ninguém tinha nenhum interesse que aquela situação fosse mudada por N motivos. E de repente chega aquele homem determinadíssimo, que não tinha nenhum outro objetivo senão restaurar as muralhas. E quando uma pessoa é sincera, ela é movida pela motivação certa, entendeu? As intenções do seu coração são corretas, ela é honrada por Deus. E ele foi. Ele restaurou o que ficou lá parado por 120 anos em 52 dias. Durante todo esse período, tudo que puderam fazer para atrapalhar a vida dele, fizeram. Mas como ele estava focadíssimo
não puderam atrapalhar ele em nada. E aqui, nessa passagem, ele já tinha reconstruído as muralhas, já estava tudo certo. Mas um dos que perseguiam, que vivia perseguindo ele, que era o Tobias, continuou, mesmo diante dos resultados, diante das vitórias, diante da honra. Ele continuou tentando intimidar o Neemias. Mas Neemias não estava nem aí para ele, porque realmente o que importava era ele ver aquela obra concluída. Ele era um homem realizado, e ele fez daquele povo um povo realizado. Ele mudou a situação daquele lugar, ele mudou o espírito daquele povo com aquela atitude. Então aquilo importava para ele e ele continuou focado, porque ele tinha um bom projeto de vida. Neemias tinha um bom projeto de vida. Tobias, Gesem, Sambalate, sei lá quem mais, tinha um projeto ruim de vida. O projeto deles era de manter aquele lugar em ruínas, de atrapalhar o trabalho do Neemias, de impedir as coisas de Deus. Entendeu? O Neemias tinha um bom projeto e estava focado no seu projeto. Ele tinha um propósito, ele estava lá com um propósito, ele estava vivendo com propósito, ele estava cumprindo com propósito. No caso aqui, esses, Tobias, Sambalate, Gesem, como eu disse, sei lá quem mais, não tinham um bom propósito, não tinham um bom projeto de vida. E o único interesse deles era atrapalhar. Eles não tinham um projeto de vida, o projeto deles de vida era atrapalhar a vida do Neemias. Entendeu? E Neemias tinha o propósito de reconstruir aquelas muralhas. E ele reconstruiu. Então é isso que Deus está falando com você. Tenha um bom propósito de vida. Tenha um projeto de vida bom. Foca em coisas produtivas. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Em o nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está dizendo isso a você. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para trás. Não desfoque. Mantenha o foco. Fique no propósito. Tenha um bom projeto de vida. Continue trabalhando pela realização dos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua realização de vida. Ignore o Tobias, ignore o Gesem, o Sambalate, ignore esse tipo de gente que não tem projeto bom de vida. Ignora, esse tipo de gente não pode ter peso sobre a tua vida. O que deve pesar na sua vida é estar no propósito e ter um bom projeto de vida. Trabalhar para deixar um bom legado. Fazer a sua vida andar. Entendeu? Se tem um Tobias que, mesmo depois dos resultados, você já provou com obras que Deus é com você, Deus já vem te honrando, Deus já vem mostrando que Ele é com você, Deus tem te justificado através dos resultados, mas se ainda tem um Tobias que insiste em mandar cartas para te intimidar e continua insistindo em te prejudicar, ignora quem é o Tobias. Quem é o Tobias? Perto de um homem como Neemias, que reconstruiu as muralhas que estavam paradas por 120 anos. Os resultados dele
Falavam por ele. Escuta o que eu vou lhe dizer, seus resultados falam por você, então tenha resultado, foque em resultado, trabalhe para atingir seus objetivos. Suas vitórias é que vão calar seus inimigos. São nossas vitórias que envergonham os inimigos, são nossos resultados. Entendeu? É isso aí. Diante de resultados, Tobias pode falar o que quiser. Entendeu? Quando você está vivendo a glória de Deus, você está sendo honrado, está sendo abençoado, o Tobias ele pode fazer de cá e de lá, mas seus resultados vão falar por você. Ei! Se preocupe em fazer o que é correto, em agradar a Deus, em continuar dando os passos certos. Foca num bom projeto de vida. Permaneça no propósito. Para de perder tempo com Tobias, Sambalate, Gesem, sei lá quem mais. Para de jogar a sua energia fora com coisas irrelevantes, com gente que não tem propósito de vida, com gente que não tem um bom projeto de vida. O único projeto é atrapalhar o Neemias, é atrapalhar a vida dos outros. Esse tipo de gente não merece crédito. Quem para ouvir esse tipo de gente não usa a cabeça, também certamente não tem projeto nenhum de vida. Ei, você que está aí, foca em coisa boa. Siga em frente. Bispa, é que continuam falando isso, fazendo assim e daí. Tenha resultado. Seja um vitorioso. Entendeu? É isso que importa. Vitória, resultados, avanços, realizações. Foca nisso. E o resto é resto. Deus é com você. Tenha um bom projeto de vida. Mantenha-se focado no seu propósito de vida. E siga em frente. E Deus vai te honrar dia após dia. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Rita, o que a senhora tem vivido através da prática da fé? Olha, quando eu cheguei aqui, eu pensava que sabia, né? Entendia-se como sabia. E quando eu cheguei no ministério, eu cheguei orgulhosa, que eu que sabia de tudo, que eu tinha uma conduta, eu não aceitava que ninguém viesse falar nada para mim, porque eu é que estava certa. E eu achava, né, o achismo, né, que eu é que era toda certinha, que só eu que era totalmente certinha. E os outros estavam tudo errado. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui comendo da palavra, fui bebendo da palavra, e isso foi abrindo meu entendimento, né? E Deus fala mesmo, Deus, quando Ele quer falar, Ele fala mesmo, e a gente tem que acatar isso. E aí eu vim vivendo vitórias e vitórias, né? Viver de vitória em vitória a partir do momento que a gente conhece a Deus e começa a conhecer a Deus. E quais são essas vitórias? Olha, são muitas. Isso aqui é bom, né? São muitas. Quando eu cheguei aqui, eu tinha dívidas, eu tinha perdido, eu estava grávida, eu tinha perdido um bebê, né? E uma pessoa me apresentou esse ministério, uma pessoa que foi trabalhar comigo. E aí, depois eu passei a assistir a bispa na TV. E aí eu comecei a ouvir a Deus. E aí tive a cura do meu braço, que esse foi a primeira cura. Quando eu cheguei no ministério, eu tinha um problema no meu braço que já ia comprometer minha mão. E eu fui curada aqui, né, no ministério, no mesmo dia. Eu tinha um problema numa casa que a
pessoa não queria sair, queria tomar de conta da minha casa e eu consegui sair também em propósito aqui, no primeiro dia de propósito, enquanto o propósito estava acontecendo, lá também estava saindo, a mulher estava deixando a minha casa. Dívidas altas, a dívida alta que eu tinha, que eu fui atrás, eu corri atrás para pagar, mas tinha sumido. E aí, quando eu comecei o propósito aqui, reapareceu essa dívida, né? Eu sabia que eu tinha essa dívida, só que não era o valor, era totalmente por fora. Então, eu orei, eu busquei, eu não tinha condições de pagar. E aí também a palavra veio para perseverar, para que eu ia conseguir. E aí veio numa condição que eu podia pagar, e eu paguei. Um valor que eu não tinha e que ele diminuiu, que eu ainda paguei em 4 vezes, né? Que eu não tinha, quando eu acho que eu ia passar quase 5 anos pagando essa dívida. E aí também consegui a cura da minha filha, que isso para mim é muito forte, que quando a bispa ela começa a falar do testemunho dela, eu me identifico, porque eu fiquei mais de 2 meses sem dormir mesmo, orando, jejuando, de joelhos, pela cura da minha filha e não deixando que o diabo levasse a minha filha, porque foi Deus que me deu. E a minha filha não estava indo mais para a escola, ela já estava com vergonha, ela já estava começando a feder, que ela estava com a doença no intestino. E isso já estava fazendo mal, a doença já estava comendo ela mesmo, só tinha barriga e olho. E eu lutei muito, né? Foi aí mesmo que Deus me testou de verdade. Disse, vamos ver até onde vai a tua força agora. E eu lutei mesmo, porque eu sabia que foi Deus que tinha me dado ela, porque eu pedi ela para mim e Deus me deu. E eu disse, eu vou lutar e consegui. E depois veio, queriam me tirarem do meu trabalho. Foi um levante muito grande no meu trabalho. E as pessoas que saíram, e eu perseverando, eu disse, eu vou ficar em Deus, eu vou confiar em Deus. Que quem vai sair é essas pessoas, eu não. Então ele me exaltou, essas pessoas saíram e eu fui exaltada lá dentro do meu trabalho. Obtive um cargo-chefe, um cargo de confiança e também, depois disso, consegui a minha lanchonete, né? Consegui também alguns aparelhos que até, graças a Deus, eu uso aqui na obra, quando tem festa da criança, que eu trago com muito prazer para glorificar o nome de Jesus. E isso, e assim, é vencer e vencer, né? Consegui essa lanchonete. Graças a Deus, né? E tenho esse outro emprego. E também, ai meu Deus, tem que lembrar de tudo mesmo, né? E aí, assim, em um período de 1 ano, quando eu cheguei, eu ganhava um salário mínimo, né? E Deus, em 1 ano, Ele aumentou meu salário em 5 vezes. Em 1 ano. Né? Coisa que um trabalhador, ele é só de ano em ano, né? Cada um mês de cada ano é que tem esse reajuste. Então eu chegava, a bispa dizia, determina o valor que você quer, né? Que você quer receber. E eu já dizimava o valor além do que eu recebia, aqueles 10%. Então, eu já aumentava. E aí, teve um dia que eu pagava, devolvia a Deus aquele dízimo, aí ela disse, determina aí que você vai ganhar o valor, determinando tu, quem impedirá. Então, eu vou determinar. Deus, o Senhor quem sabe, eu vou determinar aqui. Então, eu determinei esse valor, e aí, inexplicavelmente, lógico que eu sei que é Deus, no outro dia eu cheguei lá e ela me aumentou o valor, o dobro do que eu já ganhava. E assim vai, de 2 em 2 meses, foi até chegar num período de 1 ano, eu obtive os 5 salários mínimos, né, em 1 ano. Então isso para mim é gratificante, mas isso perseverando, isso confiando em Deus, porque eu vivo lá fora, eu sei que não é fácil. E você conciliar lá fora e aqui dentro. E isso é muito gratificante para mim, porque Deus ele vai mostrando, tá todo o tempo, eu sou com você, eu tô com você, né? Não desiste,
né? Persevera, né? Muda isso, muda aquilo, que eu vou te honrar, que eu vou isso, eu vou... Então, assim, e isso a gente vai sendo alimentada, Deus todo instante está cuidando de nós, e aí Ele vai nos exaltando junto com Ele, né? E isso é muito gratificante. O ministério, para mim, é um instrumento, né? Que Deus colocou, porque ministério a gente conhece um monte, a gente já passou, eu mesmo já passei por um monte, mas não entrava a palavra, não era aquilo. E quando eu comecei a escutar a palavra que sai daqui, eu vi, eu senti que isso também a gente tem que abrir, né? Não é só a palavra é dada, mas tem muita gente que não ouve, né? E assim, eu me deixei ouvir, eu me deixei ser trabalhada, eu me deixei ser experimentada por Deus. E o ministério é um instrumento, né, da palavra verdadeira, da palavra viva, né? E esses dias eu estava quase desistindo de um sonho que eu acho que nem... Assim, não era que eu não estava desistindo, eu sabia que Deus já tinha me dado, porque todo o tempo o pessoal estava falando, e aí, cadê o seu carro? E aí, cadê o seu carro? O meu carro está lá, o meu carro já está chegando, Deus já está trazendo o meu carro, né? Deus já está trazendo, e ia, diz, esse carro ainda nunca chega, esse carro nunca chega, vai chegar. Olha, eu não estou com pressa, Deus é o tempo dele, já trabalhei para isso, Deus vai me honrar, eu sei disso. Ele disse que ia encher minha boca de riso, ele não é mentiroso, né? Ele não mente. Então, assim, perseverei, conquistei o meu carro, está aqui, gente, né? Consegui, e assim, é muito difícil, né? Eu chego assim, eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Muito difícil de derramar uma lágrima, porque eu já derramei muitas, e agora eu só derramo lágrimas para o meu Deus, Ele sabe disso. E assim, é muito gratificante. Eu chego às vezes aqui muito cansada mesmo, mas eu não deixo aquilo me abalar, eu não deixo aquilo me abater. Sempre estou com um sorriso no rosto, sempre estou perseverante, sempre estou firme, né? Eu disse, não vou desistir, Deus, eu estou aqui, eu consegui. Porque eu chego a pegar 12 ônibus por dia. E não é fácil. Não é fácil. E eu venho com toda a alegria. Eu disse, não, o Senhor me deu força para me levar para o meu trabalho. Aí vem uns, mas você está cansada, não vai não para a igreja. O quê? Cala a boca, diabo, porque eu vou. Porque o meu Deus me deu força para eu ir trabalhar, para eu lutar até aqui. Agora, para eu ir glorificar o nome dele, eu não vou. Aí é que eu vou com prazer mesmo, né? Então, assim, deixei, né, de usar 12 ônibus e consegui o carro. E foi Deus que me deu, eu sei que foi Ele que me deu, porque foi uma luta muito grande. E quem estava comigo nisso sabe que foi uma luta muito grande para eu conseguir. E eu sei que foi Ele que me deu. E eu estou aqui para glorificar e exaltar o nome dEle. Obrigada, Jesus. Feliz, abençoada em todas as áreas. Amém. Estou feliz, sim. Estou não, eu sou feliz. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro, meu Senhor amado, por cada vida que está comigo. Talvez hoje, Senhor, tem aí pessoas tão incomodadas, chateadas com situações que estão acontecendo, com perseguições, com injustiça, sei lá o quê. E o Senhor está dizendo a ela, isso aconteceu com Neemias, isso aconteceu com tantos. Não olhe para lado algum, permaneça focado. Foca no seu projeto de vida. Continue trabalhando, coloque a energia no lugar certo. Coloque a energia no lugar certo. Deus passa do teu sangue sobre essa pessoa. Eu repreendo essa força maligna que está lutando para roubar a atenção dela, para roubar o espírito dela, para enfraquecê-la, para levá-la a afrouxar.
Eu repreendo isso agora em nome de Jesus. Eu determino sobre ela um espírito atento, vigilante, e que ela não se distraia com situações irrelevantes, sem importância, coisas que não têm importância nenhuma, com pessoas que não têm projeto de vida bom, que não vivem com propósito, pessoas que não estão envolvidas com coisas que levantam, mas que derrubam. Que ela se envolva, meu Deus, com a fé em te agradar e em conquistar e viver os seus sonhos e projetos serem concretizados. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino, meu Deus, que seja feito conforme a fé dessa pessoa. Que ela viva suas definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis, leais, que têm, Senhor, praticado a fé, abençoando o programa Mudança de Vida hoje, com seus dízimos e ofertas. Que elas sejam muito, muito, muito honradas e que elas desfrutem do seu poder porque elas têm abençoado a sua obra. Desperta mais semeadores, pessoas que têm sido honradas, abençoadas por esse programa, mas ainda não deram esse passo de fé. Que deem, porque eu sei que elas serão abençoadas. Pai, onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa esteja recebendo um espírito de vitória. Que ela seja movida agora a seguir em frente, a olhar para frente, a deixar o que se foi, a não se distrair com nada. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje, às 19h30, com a vigília do melhor da terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Esteja entre nós, em nome de Jesus. E mantenha o foco. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Não se distrai com nada. Não deixe o mal roubar a sua atenção com situações irrelevantes. Foca no seu projeto de vida. Segue em frente e continue tendo um bom projeto de vida. Deus te abençoe muito. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.